Quando a ansiedade te domina, esta oração de libertação faz o Espírito Santo acalma sua mente. Tem horas em que o maior inimigo da nossa paz não está ao redor, está dentro. É quando a mente não para, os pensamentos se atropelam, e a ansiedade toma o controle do que antes parecia tranquilo. O coração dispara, o sono foge, a alma se cala. Você tenta orar, mas não consegue. Tenta se distrair, mas nada resolve. O corpo está presente, mas a mente está longe, presa num labirinto de medos, incertezas e suposições que nunca se concretizam. É como se a mente tivesse se tornado uma prisão invisível, com grades feitas de dúvidas, cobranças internas e cansaços acumulados. E você sente que não tem mais forças para lutar contra o que não sabe explicar. Mas Deus sabe. Ele não apenas entende o que você sente, como vê o que os outros não enxergam. Enquanto o mundo cobra produtividade, controle emocional e aparência de equilíbrio, o Espírito Santo vê o grito escondido por trás do seu silêncio, e é por isso que ele te trouxe até aqui. Você não clicou neste vídeo por acaso. Há uma convocação divina sobre você neste momento. O céu está prestes a visitar a sua mente com algo que a ciência não pode oferecer. Paz que excede todo o entendimento. E essa paz não vem como distração, nem como remédio emocional. Ela vem como presença, como libertação, como alívio que brota da raiz. Talvez você já tenha tentado de tudo, técnicas de respiração, frases de autoajuda, tentativas de organizar os pensamentos. E mesmo assim, a ansiedade voltou. Voltou porque ela não está apenas ligada ao que acontece fora, mas ao que está ferido por dentro. E enquanto a raiz espiritual da ansiedade não for tocada, ela continuará voltando com novas máscaras. A boa notícia é que você está a poucos minutos de encontrar a saída. Não porque eu posso fazer algo por você, mas porque o Espírito Santo já está aqui. E ele veio não para observar sua dor, mas para agir com poder onde ninguém mais pode alcançar. A Bíblia diz que devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Mas lançar exige entrega, exige fé, exige reconhecer que sozinho você não consegue mais e que precisa da presença dele para vencer o que tem vencido você. E essa decisão pode acontecer agora. Você não precisa esperar melhorar para buscar. É na fraqueza que ele se manifesta com força. É no meio da confusão que ele entra com ordem. E é exatamente nesse estado em que você está que ele escolheu se manifestar. Porque a sua vulnerabilidade não repele o Espírito, ela atrai o toque curador de Deus. Nesta jornada, você será conduzido por verdades espirituais que desmascaram a origem da ansiedade. Você entenderá que ela nem sempre é apenas emocional, muitas vezes é espiritual. Descobrirá como o inimigo tenta prender a mente com mentiras disfarçadas de preocupações. Será guiado por uma oração de libertação, onde sua boca será ativada com palavras de autoridade e sua alma será tocada pela presença do Espírito Santo. Cada frase, cada versículo, cada pausa neste vídeo será parte de um processo que o céu já começou na sua vida agora mesmo. A sua mente não foi criada para viver em guerra. Ela foi desenhada por Deus para ser morada de paz, canal de revelação, instrumento de sabedoria. E hoje essa mente será restaurada, porque o Espírito Santo não visita ambientes para consolar e ir embora. Ele entra para permanecer. E quando ele entra, toda a inquietação se curva, toda a opressão se desfaz, e todo o medo se cala. Há um mover acontecendo agora, mesmo que você ainda não sinta. E ao final desta oração, você não será o mesmo. Porque quem entrega a mente a Deus, recebe paz no lugar da ansiedade. A ansiedade espiritual, quando o inimigo se esconde nos pensamentos. A ansiedade não começa sempre com um grande impacto. Muitas vezes, ela surge de forma silenciosa, quase imperceptível, entrando pela mente como quem ocupa um espaço vazio. Primeiro vem um pensamento leve, depois uma preocupação constante. E quando você percebe, sua mente já está acelerada, inquieta, tomada por cenários que ainda nem aconteceram. É assim que o inimigo age. Ele sabe que se conseguir prender a sua mente, consegue prender sua paz, seu sono, sua fé e até sua visão de futuro. A mente é o território que ele mais deseja ocupar, porque sabe que quando ela está fragilizada, todo o resto se torna vulnerável. A ansiedade espiritual é diferente daquela preocupação comum do dia a dia. Ela não nasce apenas de circunstâncias, nasce de setas invisíveis lançadas contra seus pensamentos. São pensamentos repetitivos que não se explicam, medos sem causa aparente, inquietações que surgem mesmo quando está tudo bem à sua volta. O inimigo tenta transformar cada dúvida em tormento, cada preocupação em ameaça, cada atraso em desespero. Ele planta sementes de inquietação para te fazer acreditar que você não consegue, que vai dar errado, que algo ruim está prestes a acontecer. E quanto mais você tenta lutar sozinho, mais forte a ansiedade parece ficar, porque ela não é apenas emocional, mas também espiritual. A palavra diz que o diabo é o pai da mentira, e é assim que ele age na mente, com mentiras bem formuladas que soam como verdade. Ele sabe o que te afeta, o que te cansa, o que te fragiliza. Por isso, ele cria pensamentos que imitam sua própria voz, para que você não perceba de onde eles vêm. Você pensa que é só preocupação, mas é opressão. Você pensa que é apenas cansaço, mas é ataque. Você pensa que é só sensibilidade, mas é uma batalha espiritual acontecendo dentro de você. E enquanto você acredita que é apenas algo natural, ele continua atuando no invisível. Mas a ansiedade perde força quando é exposta à luz. Perde poder quando é reconhecida como batalha espiritual. Porque aí você entende que não está lutando contra pensamentos soltos, mas contra estratégias do inimigo para roubar sua paz. E quando você entende isso, seu espírito desperta. Você deixa de lutar com força humana e começa a lutar com armas espirituais. Você para de tentar controlar o que não consegue e começa a entregar ao Espírito Santo o que estava te oprimindo. E é nesse ponto que o processo de libertação começa. Quando a mente reconhece a origem da batalha e o coração decide recorrer à presença de Deus. Deus não criou você para viver em tormento. Ele não te formou para viver com medo do amanhã. Ele não te chamou para ser escravo de pensamentos que te paralisam. A ansiedade espiritual é desmontada quando você permite que a verdade entre. Porque a verdade quebra mentiras. A presença quebra opressões. A luz expulsa as trevas. E o Espírito Santo já começou a iluminar as áreas da sua mente que estavam sendo atacadas. A libertação não é apenas uma esperança distante. Ela está acontecendo agora, enquanto você ouve estas palavras. E o próximo passo vai te revelar ainda mais. Ciclos silenciosos. Como a ansiedade se alimenta do que você não fala. Há uma dor que cresce no silêncio. Um tipo de peso que ninguém vê, mas que vai se acumulando aos poucos, até ocupar todo o espaço dentro de você. A ansiedade se alimenta do que você guarda. Do que você não diz por medo de parecer fraco. Do que você esconde por vergonha espiritual. Como se sentir isso fosse prova de pouca fé. E quanto mais você cala, mais a ansiedade grita. Ela não precisa de muito para crescer. Basta que você continue sufocando aquilo que deveria ser entregue, exposto, confessado diante de Deus. E, se necessário, diante de pessoas de confiança.
O silêncio da alma se torna o solo fértil, onde o inimigo planta mentiras profundas. Muitos cristãos vivem uma guerra silenciosa. No rosto, o sorriso. Na voz, o vai passar. Mas por dentro, o clamor que ninguém ouve. No ambiente da igreja, tudo parece bem. Mas ao voltar para casa, a mente volta a se fechar. E o pior lugar para lutar contra a ansiedade é o segredo. Porque ali o inimigo trabalha com mais liberdade. Ele distorce a percepção. Ele convence você de que está sozinho, de que ninguém entenderia, de que não vale a pena falar. E é assim que se formam os ciclos. Porque o que não é exposto à luz continua crescendo na escuridão. Você não foi criado para lutar calado. Deus não te chamou para fingir força, mas para encontrar cura. A palavra diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sejais curados. Embora a ansiedade não seja pecado, ela precisa ser trazida à luz da mesma forma. O que é confessado é curado. O que é escondido é alimentado. E o inimigo sabe disso. Por isso ele te convence a esconder, a se isolar, a sufocar. Mas hoje, Deus está quebrando esse ciclo com verdades que libertam. Você não precisa mais guardar, não precisa fingir. A libertação começa com a verdade. E a verdade precisa ser dita, nem que seja em oração com lágrimas, nem que seja com palavras desconexas, mas precisa sair de dentro. A ansiedade não é vencida apenas com bons pensamentos. Ela é vencida com revelação. Quando você tira o peso do segredo, a mente começa a respirar. Quando você entrega o que está te sufocando, a alma começa a se libertar. É por isso que esta oração vai muito além de frases bonitas. Ela é uma convocação para rasgar o coração diante de Deus, sem filtros, sem máscaras. Porque Deus cura o que é exposto. Ele não trabalha com o personagem, ele toca a pessoa real. E a pessoa real está sofrendo sim, mas está prestes a experimentar libertação. Talvez você nunca tenha falado sobre o que sente. Talvez você tenha aprendido a disfarçar, a suportar, a engolir. Mas o Espírito Santo conhece as palavras que você nunca disse. Ele sabe o que te trava, o que te dói, o que te assusta. E ele está aqui agora para te ensinar a quebrar o ciclo. A oração que virá não é mágica. É um grito de alma. É um sopro do céu sobre a sua mente. E a libertação que começa com palavras sussurradas em oração vai se tornar força que transforma ambientes e pensamentos. O silêncio alimenta a ansiedade, mas a verdade liberta. E você vai experimentar isso nos próximos minutos. Deus não te julga por sentir ansiedade. Ele quer te libertar. Um dos maiores enganos que o inimigo tenta implantar é a ideia de que sentir ansiedade é prova de fraqueza espiritual. Que um cristão de fé não pode se sentir assim, que se você confia em Deus de verdade, não deveria estar passando por isso. Mas isso é mentira. A ansiedade não é um sinal de que você está longe de Deus. Ela é muitas vezes o clamor mais profundo da sua alma por socorro, e o Senhor não ignora esse clamor. Ele não te rejeita por sentir. Ele se aproxima, ele toca, ele abraça, ele liberta. E hoje ele quer que você saiba. Ele entende cada pensamento acelerado, cada lágrima que cai sem motivo, cada angústia que você não sabe explicar. Jesus não se afastava dos que tinham dores internas. Ele não olhava com julgamento, mas com compaixão. Quando encontrou pessoas oprimidas, cansadas, aflitas, ele não cobrou desempenho espiritual. Ele ofereceu descanso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a voz de quem não exige força para depois amar. É a voz de quem ama e por isso dá força. A ansiedade não te desqualifica diante de Deus. Ela te posiciona como alguém que precisa de graça. E a graça não falha. Ela alcança, ela cura, ela transforma. Você não precisa esconder a ansiedade de Deus. Ele já sabe. E mais do que saber, ele se importa. A Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é só uma ordem, é uma declaração de amor. O Deus que criou os céus cuida de você nos detalhes que ninguém vê. E esse cuidado não é distante, é pessoal, é diário, é real. O mesmo Jesus que acalmou tempestades externas, hoje deseja acalmar a tempestade da sua mente. Mas para isso, você precisa parar de se acusar. Precisa parar de se culpar por sentir. Precisa abrir o coração e deixar que ele entre nos lugares mais frágeis, mais escondidos, mais feridos. A cura começa quando você se permite ser vulnerável diante de Deus. Quando você reconhece que a ansiedade não é um inimigo impossível, mas uma dor que pode ser tocada pelo Espírito Santo. E ele não toca com dureza, ele toca com misericórdia. Ele limpa o que está confuso, ordena o que está bagunçado, silencia o que está gritando. Não importa se hoje você se sente fraco, cansado, incapaz de vencer isso. Deus não está esperando sua força, ele está oferecendo a dele. E a força dele se aperfeiçoa justamente aí, na sua fraqueza. O Espírito Santo é consolador, mas também é libertador. Ele não vai apenas te consolar no meio da ansiedade, ele vai te guiar para fora dela, passo a passo, com paciência, com presença, com amor. E cada vez que você reconhece que precisa dele, o céu se move. Cada vez que você entrega esse peso, algo se quebra no invisível. Hoje, essa verdade está te chamando para respirar fundo e entregar tudo. Deus não te julga. Deus te chama. E a resposta que você precisa não está na lógica da sua mente, mas na presença que vai invadir seu espírito. A libertação está chegando. E a próxima parte vai te mostrar como vencer com as armas que Deus te deu. A mente não se vence com força humana, mas com armas espirituais. A ansiedade insiste em te fazer acreditar que se você tentar mais um pouco, vai conseguir vencê-la. Que se você organizar melhor seus pensamentos, respirar mais fundo, controlar suas reações, tudo vai melhorar. Mas o que você precisa entender e crer é que esse tipo de batalha não é vencido com estratégias humanas. A ansiedade que prende, que consome, que paralisa, não está apenas nas emoções, mas se instala no espírito. E tudo o que tem raiz espiritual só pode ser derrotado com armas espirituais. Por isso, quanto mais você tenta sozinho, mais cansado fica. Porque o que precisa acontecer não é mais esforço, é mais entrega. Você pode conhecer todas as técnicas de controle emocional. Pode dominar métodos, terapias, disciplinas. Mas sem o poder do Espírito Santo, a paz será sempre momentânea. Porque o problema não está apenas no que a mente sente, mas no que o coração carrega e tenta esconder. O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra é mais do que consolo, ela é arma. Ela não foi escrita apenas para ser lida, mas para ser usada como espada no meio do combate. E quando a ansiedade grita, a palavra é o que cala. Quando o medo paralisa, a presença de Deus é o que liberta. Você não está em uma guerra comum, está em uma batalha pela sua mente. E não se vence essa guerra apenas com pensamento positivo. É preciso clamar, é preciso declarar, é preciso usar o nome de Jesus com fé, a palavra como espada, o louvor como muralha, a oração como respiração da alma.
Essas são as armas que o inimigo não pode imitar, nem resistir. Porque o que é espiritual, só o espiritual pode confrontar. E o Espírito Santo não é um conceito. Ele é pessoa, presença, fogo, autoridade. Quando ele entra, a mente que estava em guerra começa a silenciar. Paulo escreveu aos Coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E é exatamente isso que a ansiedade constrói dentro de você. Fortalezas mentais. Padrões de pensamento repetitivos, mentiras disfarçadas de lógica, medos que se alimentam de experiências passadas. Tudo isso forma um castelo de opressão. E o que destrói essas estruturas não é raciocínio, é revelação. É presença. É palavra viva sendo declarada com fé. É oração feita com lágrimas, mas cheia de autoridade. É quando você diz, eu não aguento mais tentar sozinho. E o céu responde, agora eu posso agir. Hoje, Deus quer que você pare de lutar com as armas erradas. Que você troque o esforço por rendição. Que você troque o controle pela entrega. Que você reconheça que não é mais sobre tentar vencer com sua força, mas sobre se abrir para a força dele. Porque a paz que ele oferece não é frágil. É firme. Não depende do que acontece ao redor. Ela permanece mesmo quando tudo parece estar em desordem. E essa paz vai começar a tomar o lugar da ansiedade quando você parar de buscar soluções humanas para o que só o Espírito pode curar. Você está mais perto da libertação do que imagina. E a próxima parte vai revelar o que acontece quando o Espírito Santo entra não apenas para consolar, mas para agir com poder dentro de você. O Espírito Santo não entra para observar. Ele entra para agir. O Espírito Santo não é espectador da sua dor. Ele não observa de longe como quem analisa, avalia ou julga. Ele entra para agir. Ele se move onde a alma geme. Ele toca onde a mente adoeceu. Ele desce onde há clamor sincero. E quando você se abre, mesmo em meio à ansiedade, mesmo em meio à confusão, mesmo sem saber como orar direito, ele não hesita. Ele age. Ele não pede permissão ao medo para começar o processo. Ele entra como fogo que consome, como vento que limpa, como bálsamo que cura. Porque onde a presença dele chega, a opressão perde força. E hoje, ele está entrando com autoridade onde o inimigo construiu fortalezas. A mente humana, sozinha, não dá conta de lidar com as dores profundas que carregamos. Por isso Jesus prometeu o Consolador, não como um conceito espiritual, mas como alguém que estaria conosco para sempre. O Espírito Santo não é uma visita. Ele é presença permanente. Mas há uma diferença entre tê-lo em nós e deixá-lo agir plenamente. Muitos cristãos vivem com o Espírito, mas não se rendem ao mover dele. E é essa rendição que quebra a ansiedade. Porque quando ele encontra liberdade para operar, ele vai além do que você pede. Ele vai na raiz. Ele toca memórias esquecidas, traumas enterrados, dores não verbalizadas. E não apenas para expor, mas para curar. A paz que você busca não é resultado de um ambiente silencioso, mas da presença ativa do Espírito. Porque ele gera paz,